Olá, amigos e irmãos, aqui é o evangelista Marcos Roberto Rosa e essa live, esse vídeo, essa gravação é para podermos conversarmos um pouco sobre o atual cenário em que nós estamos vivendo. Talvez você não está entendendo nada, talvez você está se perguntando por que Deus não se manifesta no meio de tantas injustiças. Por que pessoas ruins se sobrepõem às pessoas boas? Por que pessoas de boas intenções não conseguem avançar? Elas estão sempre suprimidas por aquelas que estão do lado do mal. Se nós observarmos, formos ler a história, nós vamos perceber que isso não é uma questão que é agora. Sempre existiu pessoas más e pessoas boas. Sempre existiu o justo e o injusto. Mas a consequência dos males, tanto sobre o justo e que pode refletir também nas ações dos injustos, está no coração do ser humano. Está nas decisões dos seres humanos, está nas escolhas dos seres humanos. Todo o cenário que você vive, em qualquer área da sua vida, seja na área espiritual, suas escolhas em relação àquilo que você vai escolher, que vai dirigir tua vida no âmbito espiritual, também vai emplacar na sua vida no futuro. Porque existem vários espíritos, e nós não estamos só, nós estamos no mundo material, somos seres humanos, mas há um mundo espiritual à nossa volta. Existe o mundo espiritual do bem e o mundo espiritual do mal. O do bem, ele não quer só que nós sejamos abençoados aqui, ele quer que a gente um dia, depois de tudo, quando a nossa vida terminar aqui, nós vamos encontrar com o Criador nos céus. É isso que nós temos que separar uma coisa da outra. Uma outra questão é aqueles que servem o mundo espiritual, mas do lado do mal, ele vai ter como sentença a morte, porque esse é o prêmio que ganham ou que recebem aqueles que servem ao mal. Mas a pergunta de muitos cristãos ou de pessoas de bem do atual século, desse atual presente século, é: por que tem tanta maldade e Deus não se manifesta? E Deus não intervém? Houve muitos casos no passado que Deus precisou intervir. Só que a medida de Deus na sua intervenção também será com dores. Deus, para poder acertar alguma coisa, ele também trará dores, porque nós estamos vivendo no âmbito social, onde tem muitas pessoas, e todo acerto tem também o seu contraponto, o efeito colateral, as sequelas. Então, por isso, nós, como servos de Deus, ou seres humanos, seja homem ou mulher, temos que procurar apreciar as coisas que nos darão uma vida melhor, mas não de momento. Você já percebeu que muitos estão escolhendo a vida de momento, mesmo que o seu tempo de vida seja curto demais? São as escolhas. Se nós não prestarmos atenção na vida, nas coisas, no que está acontecendo, nós vamos achar que Deus nem existe. E é o que querem que nós acreditemos. Algum grupo de pessoas que existe no nosso contexto atual, seja aqui no nosso país ou fora, querem tirar Deus da questão. Porque o que Deus quer? Que nós sejamos honestos uns com os outros. E o que mais vemos quando nós ligamos as notícias são desonestos se sobrepondo aos honestos. Nos filmes, o que mais tem são
produções que apreciam esse péssimo comportamento. Se você assiste um filme, tem lá um herói, ele está com um problema com a sua esposa, está separado dela, ela já está vivendo com outro marido, e quer dizer, mostra um herói que salva uma nação, mas ele é infeliz no casamento. A imagem que se passa é que o casamento não presta, só traz problemas. Então são essas coisas que vai impregnando na mente da sociedade, e a sociedade, as pessoas vão entendendo que elas não servem para nada. O intuito final disso tudo, se você prestar atenção, é que nós não servimos de nada. Não temos futuro, vamos partir dessa vida para outra em algum momento e não vamos existir mais, mas a nossa formação é corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. O corpo vai ficar aqui. A alma e o espírito vão ter que se explicar para Deus. Se vai tomar uma sentença para a salvação ou uma sentença para a perdição. O espírito de vida, Deus vai recolher. Mas, se tem tantas pessoas justas e os injustos sofrem na mão dos injustos, aonde fica Deus nesse processo? Olha, houve muitas vezes que Deus precisou se manifestar e dar um ajuste na sociedade. Exemplo, que Deus, primeiro, Deus ele aparece aqui em Gênesis 15, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Isso é Gênesis 15, 6. Isso é depois do dilúvio, tá? Deus aparece no dilúvio ali, dando um ajuste na sociedade naquele tempo, por causa da sua maldade. Olha só, a paciência de Deus antes do juízo. Deus é longânimo e espera o arrependimento, porque dentro de um contexto cheio de maldade, cheio de coisas ruins, de pessoas com mente ruim, coração ruim, Deus também ele dá o tempo para que as pessoas venham refletir sobre o seu estado e se arrependa, para que ele não venha trazer um juízo que venha ser doloroso para a raça humana ou para a sociedade, porque todo ajuste ele tem dores. 2 Pedro 3,9 ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender-se. Exemplo, Nínive, pode ler na história, Nínive recebeu a oportunidade do arrependimento pela pregação do profeta Jonas. Jonas capítulo 3, versículo 4 a 10. Deus, antes de aplicar uma medida de juízo sobre uma cidade, um estado, um país ou uma família, ele avisa. E a maior parte das pessoas são avisadas. O que acontece com o ser humano é quando ele está sendo abastecido, ele esquece que existe Deus, esquece que existe respeito, esquece que existe o espaço do outro, esquece, e por um momento esse ser humano ele pensa assim, que ele é endeusado, que ele é Deus. E Deus não dá a sua glória para ninguém. 2, a medida da injustiça tem um limite. Quando a maldade atinge o ponto máximo, o juízo vem. Esse é o problema. Nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos. Dentro de uma sociedade, Deus dá tempo para que as pessoas pensem um pouco. Se o ser humano só pensa em folgar, se divertir e a revelia, sem ordem, de qualquer jeito, hoje nas produções e principalmente na sociedade estão querendo empurrar um comportamento em que o indivíduo pode fazer o que quer, se envolver com quem quiser, sem responsabilidade nenhuma. Querem tirar do contexto essa unidade, a formação familiar. E o ser humano vive a revelia. Isso vai dar errado.
Quando a maldade atinge o ponto máximo, o juízo vem. Gênesis 6, 5 a 7, Deus viu a corrupção da humanidade e trouxe o dilúvio. Ezequiel capítulo 7, versículos 5 a 7. Vem o fim, chegou o tempo e é chegado o dia do tumulto e não de alegria. Nós sempre, quando falamos assim, Deus vai trazer juízo sobre a terra, a gente pensa assim, vai ser maravilha. Não, é sobre dor. A medida dos amorreus aqui, que é daquele tempo, já era um povo que veio depois do dilúvio, que estava também cometendo torpeza. Versículo 15 e 16, mostra que Deus age no tempo certo, nem antes e nem depois. Terceiro ponto, Deus interfere para julgar a injustiça. Sodoma e Gomorra, Gênesis 18, 20 a 21, 19, 24 a 25, o clamor da injustiça subiu até Deus. No Egito, Êxodo 3, 7 a 8, Deus viu a aflição de Israel e desceu para livrá-los da opressão. Na Babilônia, Daniel capítulo 5, 25 a 28, pesado fosse na balança e achado em falta. Aqui Deus trouxe juízo também. Então, na Babilônia, Daniel 5, 25 a 28, pesado fosse na balança e achado em falta. Isso foi uma fala do profeta Daniel para um rei, que estava profanando até o templo de Deus, as coisas de Deus. Então, quando as coisas saem da medida, vem o juízo. Só que o juízo de Deus pode também respingar em outras pessoas. Então, por isso que Deus espera o momento certo para agir. Tá? Babilônia. Quarto ponto, Deus levanta os seus servos como instrumento da justiça. Noé foi o pregador da justiça antes do dilúvio. Lembra do dilúvio? Moisés foi levado para libertar Israel da escravidão no Êxodo. Levantado para libertar Israel da escravidão do Êxodo. Sabe quantos anos Israel ficou sendo escravo no Egito? Mais de 430 anos. Mas um dia, Deus preparou um homem para libertar Israel. Mas Deus precisou levantar esse homem e também cuidar para que tudo fosse preparado para que o seu povo pudesse sair da escravidão. Então nada está perdido, meu filho. Nada está perdido. Mesmo que a injustiça pode ganhar por um tempo, mas a justiça sempre prevalece. Os profetas denunciaram a injustiça social e anunciaram o juízo. Isaías 1, 23 a 24, Amós 5, 11 a 12. Quinto, a justiça de Deus traz a esperança ao seu povo. Mesmo em meio ao juízo, Deus preserva os justos. Se você é justo, será preservado, Salmo 37, verso 28, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Malaquias 3, 18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. A vitória final virá em Cristo, que julgará com justiça. Atos 17, 31, Apocalipse 20, 11 e 12. Conclusão, Deus é paciente, mas não tolera a injustiça para sempre. Quando a maldade ultrapassa o limite, ele intervém. Porque tudo está no seu controle. Deus dá a oportunidade do ser humano se tratarem entre si, concordarem entre si, viver em comunidade, viver em sociedade, negociarem, trabalharem para que ambos tenham uma vida plena. Se levanta grupos tentando se sobrepor à massa,
oprimindo a massa, trazendo uma vida ruim, tirando a vida normal e de paz que a sociedade vive. Esse grupo ele terá só um período. Você já leu a história? Lê a história para você ver. Ninguém desse tipo de gente que age dessa forma termina bem. Não. Né? O justo deve permanecer fiel, confiando que o Senhor sempre age no tempo certo. Às vezes nós que estamos numa condição de obediência, de justiça, de ser justo, de querer ser justo, trabalhar para ser justo, nós entendemos assim, poxa, será que eu estou errado? Será que eu estou errado mesmo? Porque as pessoas que não servem a Deus estão melhor do que eu, estão comendo melhor do que eu, vivendo melhor do que eu. Acho que eu vou ser errado também, não dá vontade de ser errado. Foi assim que aconteceu com esse povo aqui. Eles perceberam que as outras nações, na sua maldade, estavam prosperando. Então decidiram deixar Deus, mas deu errado. Porque tudo que acontece dentro do nosso ciclo social é consequência das nossas decisões. Então nós que somos crentes, ou crentes e não crentes, tem que pensar com juízo. Nós vemos uma sociedade com muita gente, muitas pessoas desocupadas, muitas ideias estranhas, e o ser humano está tendo a sua mente deturpada, certo? O que é errado já não parece ser errado mais. Aquilo que é certo já dizem que está errado. E nós vamos vivendo. Lembra de Abacuque? O que Abacuque ele disse? Lembra do profeta Abacuque? Ele foi um profeta que profetizou contra os juízes daquele tempo. O profeta Abacuque, ele profetizou isso. Ele profetizou contra as leis. É um profeta menor da Bíblia Sagrada, ele tem 3 capítulos apenas, e Abacuque ele profetiza dizendo, tá? E aqui tem as subdivisões do capítulo 1, o peso que viu o profeta Abacuque, e ele fala, a queixa do profeta, versículo 2, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Não é assim que a gente passa? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Ou seja, o mal está encostando na nossa casa, Senhor. E parece que Deus não está ouvindo a gente, não é verdade? Versículo 3. Por que razão me mostras a iniquidade, os males que estão na nossa frente? E me fazes ver a opressão. Quanta maldade nós estamos vendo na sociedade. Quanta violência. É na família, é entre os jovens, é entre pessoas, entre corporações, entre grupos. Quanta maldade está sendo feita. Aí o versículo 3 ainda diz, porque a destruição e a violência estão diante de mim. Isso também nos sufoca, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Não existe isso. Versículo 4, por esta causa a lei se afrouxa. Aqui, o profeta está falando contra os juízes, que aplicam sentença à revelia, que julga a revelia, que julga dependendo da pessoa. Versículo 4, capítulo 1 de Abacuque. Por esta causa a lei se afrouxa, e o juízo nunca se manifesta, ou seja, uma verdadeira equidade no juízo. Porque o ímpio cerca o justo, e o juízo se manifesta torcido, ou seja, a palavra, a sentença sai distorcida. Então o profeta estava ali reclamando, né, que as leis estavam saindo conforme o réu, não conforme as leis estabelecidas a ser cumprida. É fulano de tal, vamos dar a sentença tal. É fulano de tal, não precisa do julgamento, pode prendê-lo. Estamos vivendo nesse período? Estamos. Por que os juízes e ministros estão agindo dessa forma? Por que estão agindo dessa forma?
Será que eles estão agindo pensando no povo? Será que os governos estão agindo pensando no povo? Ou estão pensando em si próprio? Nós precisamos fazer o que nesse período? O que aconteceu para poder mudar todas essas coisas? O povo clamou a Deus. O crente precisa aprender a arte de clamar a Deus. O cristão precisa aprender o ofício de clamar a Deus. E não ficar nessa festa que está. Não está legal, não. Boa parte dos cultos nas igrejas são mais distrações do que culto a Deus mesmo. Não estão buscando a real presença de Deus, então a sociedade à nossa volta, ela não é transformada. E a igreja virou um escárnio na sociedade. Os pastores estão numa posição de desconfiança na sociedade. Aonde está verdadeiramente o homem de Deus? Quem é de fato os homens de Deus atuais? Jesus, no capítulo 15 de Marcos, ele nos deixou a receita. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Essa é a missão do crente. Marcos 16. Mas Jesus se preocupou o quê? Curai os enfermos. Outros livros dos apóstolos diz: cuidai das viúvas, dos órfãos. A igreja de Deus, ela cresceu sobre esse aspecto de cuidar das pessoas marginalizadas, pessoas que sofrem, pessoas que estão sofrendo todo tipo de angústia, de tristeza, de dissolução, de provação. O papel da igreja é tirar esse peso das pessoas. Jesus falou assim: ser crente não é pesado, não. Ser crente não é pesado. Mateus 11, do versículo 28 em diante, tá? Nos diz que Jesus falou assim: o meu jugo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Jesus falou, isso aqui é na totalidade, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde do coração, e encontrareis descanso para vossas almas. O que ele diz no versículo 30? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ser crente, a vida cristã não é pesada. Tem crente que coloca peso sobre o outro crente. E tem uns que acham que ser crente é perda de tempo. Não, ser crente não, é se salvar da perdição e honrar o Deus que é Criador dos céus e da terra em Cristo Jesus. Então Jesus, ele deixou para nós a receita: e de fazer discípulo em todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, curando os enfermos, né? Nós precisamos evidenciar na nossa vida os prodígios que Jesus quer que evidenciemos. Mas o que nós estamos fazendo? Estamos orando mesmo? Eu acho que uma das coisas que traz o livramento é o clamor. Tire um momento da sua vida, do seu dia, para clamar, porque outros povos de outras crenças fazem isso muito melhor do que nós. O dia que os crentes colocarem a sua boca no pó e clamarem com verdade, Deus, ele vai intervir. Pelo tempo que está aqui, que nós temos de cristianismo, sendo propagado no mundo, nós não éramos para estar vivendo essa maldade que nós estamos vivendo, onde as pessoas já não se respeitam. Vidas são tiradas, isso é alimentado pelas produções cinematográficas. As vidas são tiradas sem nenhum preço qualquer, sem nenhum tipo de amor, sem nenhum tipo de razão. Está me atrapalhando? Vai morrer. Ah, não, você está incomodando o meu caminho, você não merece viver. Não é assim. O mundo foi criado para que todos pudessem viver em harmonia, crescer, multiplicar e encher a terra. Mas o que o ser humano está fazendo? A inveja, o orgulho, a trapaça, o engano, a vaidade, a esperteza, né?
Tudo isso tem produzido. Tiago capítulo 4 diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? A saber, não vem dos vossos próprios deleites? Se você inventa moda, se você procura o que não perdeu, sempre os antigos falam, se você está procurando o que não perdeu, você vai achar problema. Então, nós precisamos orar pela nossa nação, orar pelas nossas autoridades, orar pelos nossos juízes, para que a lei seja aplicada à vontade de Deus e não na vontade dos homens. Porque o que vemos é um seletivismo, uma parcialidade. Ah, você é do meu grupo? Ah, não, vamos te blindar. Ah, não, você é do outro grupo, do outro lado, que não tem o mesmo pensamento que a gente tem. Ah, vamos te cercar, vamos te caçar, vamos te perseguir. Não vamos deixar você avançar. Vamos te neutralizar. Não é assim que nós estamos vivendo nos dias atuais? Sabe como nós podemos vencer esses males que estão na cabeça dos homens? Clamando a Deus. Para que Deus levante homens e mulheres capazes de lutarem para que nós possamos ter uma vida melhor. Orar pelos nossos políticos, orar pelos deputados, orar pelos senadores, as autoridades, para que elas possam refletir no juízo de Deus, naquilo que aprenderam. Tudo está distorcido, até a nossa imprensa está distorcida a favor das coisas ruins. Ah, não, só aquele grupo de pessoas ali não é do nosso convívio. Não, merece morrer, né? Isso não é novo. Não. Só muda os atores. A maldade está aí impregnada na sociedade. Só que nós temos que se afastar dessa maldade e não entrar no jogo dessa maldade. Só que eu percebo que o ser humano quer viver o agora. Quantos pregadores e pastores estão distorcendo a palavra de Deus? Estão colocando a igreja numa situação ruim? Quantos? Quantos que esqueceram o ofício do pastoreado? Quantos que esqueceram? Quantos que não estão cuidando? Quantos só querem surfar com o dinheiro sofrido dos irmãos? Não tem compromisso, são lobos devoradores. Capítulo 11 do Evangelho de João nos diz sobre isso. Capítulo 11 do Evangelho de João, ele nos diz sobre essas coisas. Ali, acho que é o capítulo 10 de João. Ele fala do tipo de pastor que tem, o tipo de pessoas. Nem todo mundo que tem título de pastor é pastor. Não. Tá? Jesus diz no capítulo 10 de João, a partir do versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Não usurpa as ovelhas. Mas o mercenário, que é usurpador, o mercenário, ele trabalha tanto do lado de Deus quanto do lado do diabo. Aonde tiver vantagem, ele está jogando nos dois lados. Os pastores, ou pessoas que se titulam pseudos crentes, ou pregadores, estão metidos nos dois lados. Com entorpecente, com alcoolismo, com promiscuidade, e estão aí pregando a palavra. O mercenário, ele não é pastor. Esses coaches irresponsáveis que distorcem a palavra de Deus em detrimento de si próprio. Estava assistindo aí um vídeo numa das plataformas aí, e tinha lá um rapaz dizendo que a gente tem que obedecer a Deus, dar um tudo, pegar até a nossa casa e dar para Deus. Deus não precisa de casa. Não. Deus nos chamou para poder resgatar vidas perdidas. Tá? Tem outro também, o lobo. Tá? O lobo também é destruidor, destroça. Tá? É o mercenário, o lobo, e tem outro. Tá?
Tem outro. Tem outro. Tem vários tipos de pessoas que não são pastores. Tá? Também tem o estranho, que é aquela pessoa que está indiferente. Ele está indiferente a você, ele quer saber dos seus problemas, ele quer saber daquilo que você é capaz de produzir. Ele está avesso àquilo que você está sentindo. Cuidado. Os pastores que são rejeitados são aqueles que falam a verdade. Falam, você está no pecado, com esse pecado você vai perder a salvação. Esses são pastores que são rejeitados. Que pastores é aquele que passa a mão no pecado. Então cuidado. Nós somos cristãos, temos que evidenciar a nossa fé. Orar a Deus e ter certeza que Deus trará dias melhores para nós. Nos abençoará e nos dará a vitória. No nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Quero orar por você, querido Deus. Em qualquer lugar que for nesse país, no nosso Brasilzão, o Senhor venha tomar os nossos irmãos nas tuas mãos. Não só os nossos irmãos, mas a toda a sociedade do Brasil. Os nossos juízes, nossos governantes, todos aqueles que trabalham na eminência dos seus cargos, que foram eleitos, os deputados, os senadores, toma nas tuas mãos. O Senhor já precisou fazer estas coisas, Pai. Nós oramos que o Senhor nos ajude para que tenhamos paz. Também nossos irmãos que estão espalhados pelo mundo, muitos estão perseguidos. Toma nas tuas mãos. As nações, toma nas tuas mãos. A nação de Israel, toma nas tuas mãos e abençoa. Dai-nos, ó Pai, um tempo de paz. As famílias, os jovens, eu peço, as crianças, toma nas tuas mãos e livra do mal. No nome de Jesus, amém. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Enquanto isso, o que você faz? Se inscreva no nosso canal. Eu não peço muito isso aqui, mas se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe e nos ajude a crescer para que possamos, assim, de uma certa forma, ajudar você a entender a vontade de Deus. Amém?